Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa página no Facebook. Eu acredito que a imagem não deva estar chegando muito bem para você, mas espero que o áudio esteja, tá? É uma nova política do Facebook, ele tem diminuído a qualidade das transmissões nas lives, conforme o bel prazer dele, tá? Então, o equipamento é bom, a conexão está boa, mas a imagem que vai chegar até você, por causa do filtro da plataforma, né? É uma imagem que não está muito nítida, muito boa, tá? Mas aí é a plataforma. Tá? Entre termos uma qualidade melhor no YouTube e termos um maior público no Facebook, nós temos feito as lives pelo Face, né? Assim nós conseguimos abranger um número maior de pessoas, tá? Mas espero que, apesar da imagem não estar chegando muito legal para ti, o áudio pelo menos esteja. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou o pastor Anderson, esta é a live Orai Sem Cessar, da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje é dia 19 de janeiro de 2021, são 8 horas mais 2 minutinhos. Vamos iniciar orando. Senhor, nós te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu, por esta noite que se inicia. Clamamos a tua bênção e a tua misericórdia sobre todos aqueles que estão nos assistindo. Que a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, Pai, esteja sobre todos e todas. Entregamos este nosso momento de oração, de estudo nas tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ensina-nos com a tua palavra. Pai, abençoe a nossa nação, abençoe o mundo todo que sofre com esta pandemia. Que a tua graça, ó Deus, esteja com a humanidade nesse tempo tão difícil. Te louvamos pelo início da vacinação e clamamos, ó Pai, que o Senhor abençoe, que esta vacina seja eficiente para imunizar as pessoas e assim passarmos logo esta pandemia em nome de Jesus. Amém. A você que está chegando agora, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus lhe abençoe muito. E vamos lá fazer o nosso estudo e depois do estudo nossos momentos de oração. Você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, que depois do estudo nós vamos orar por ti, pela tua família, pelos teus amigos, enfim, tá? Deixa um oizinho, uma boa noite, que ao final enviaremos um abraço para ti também. Então vamos lá. Atos, capítulo 20. Olha só, quem diria, já estamos no capítulo 20 de Atos. Já estamos no capítulo 20. E nós tivemos um intervalo bom, né, que eu estava de férias, mas mesmo assim tem fluído as nossas lives. Atos, capítulo 20. Nós vamos nos versículos de 1 a 6. Então, a primeira parte aí de Atos. Vamos lá. Versículo 1, Atos, capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, o tumulto que nós estudamos na quinta-feira, né, no nosso último encontro aqui online, lá do capítulo 19, que os ourives, né, aqueles que dependiam do templo de Diana ou Ártemis, liderados agora por Demétrio, eu ia falar o nome errado, tá? Então, liderados por Demétrio, que fazia imagens de escultura da deusa Diana ou Ártemis, fazia também pequenas representações do templo e vendia isto, né? Ele cria um levante com seus companheiros de profissão, porque o evangelho causa prejuízo. À medida que o evangelho chega a Éfeso e faz
o efeito, né, à medida que as pessoas são salvas, elas abandonam o paganismo. Isso estava trazendo prejuízo para Demétrio, então ele faz um alvoroço, o povo vai ao teatro, né, tem todo aquele problema que nós já falamos na quinta-feira. Então, depois que a poeira baixou, que cessou este tumulto, Paulo chama os discípulos, ou seja, os cristãos, os que são do caminho, aqueles que têm a sua fé em Jesus Cristo, e tendo-os confortado. A palavra confortar também pode ser animado, dando força, instruindo, etc. Despediu-se e partiu para Macedônia. Eu imagino que diante do tumulto levantado por Demétrio, todas aquelas circunstâncias, o povo ficou chateado. E Paulo então os encoraja, mas cumpre aquilo que ele já havia tido em seu coração lá no capítulo 19, de partir de Éfeso para Jerusalém e de Jerusalém para Roma. Essa partida de Paulo para Jerusalém, posteriormente para Roma, o evangelista Lucas, que também é o autor de Atos, vai traçar um paralelo entre a última viagem de Jesus para Jerusalém e vai tentar criar um estilo literário, uma maneira de escrever parecida com esta viagem de Paulo a Jerusalém e depois até Roma. Então nós temos aí um paralelo do Evangelho de Lucas com Atos, o mesmo autor, né? Originalmente Lucas Atos, numa única obra. Então ele vai usar para mostrar esta viagem de Paulo até Jerusalém, depois até Roma, né? Ele vai usar uma linguagem parecida com a última viagem de Jesus para Jerusalém, tá? Então, para dizer que o discípulo segue o passo do mestre. Paulo caminha para o seu martírio, né? De Jerusalém, depois a Roma. Então, Paulo está caminhando para o seu martírio, assim como Jesus também, indo a sua última viagem para Jerusalém, o que lhe aguardava era a crucificação. Então, Lucas traça um paralelo aí entre o Evangelho e coloca nessa última viagem de Paulo, parecida com essa última viagem de Jesus a Jerusalém. Nós vamos ver isso depois, todo o capítulo 20. Então ele vai para Macedônia. A Macedônia é a antiga região da Grécia, né? Lembram lá do Alexandre da Macedônia, Filipe da Macedônia, né? Então a Macedônia, antiga região ali, pegavam partes de cidades da Ásia Menor, partes de cidades da Grécia, enfim, era uma antiga região dominada pelos romanos, mas vamos dizer que Macedônia aqui, Grécia, né, os gregos. Havendo atravessado aquelas terras, a Macedônia, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então olha que interessante, à medida que ele vai ele está regressando para Jerusalém, ele passa nas igrejas que ele fundou, ou seus discípulos, e ele exorta, ele ensina, ele anima, ele consolida, ele tira dúvidas, enfim, né? É maravilhoso esta manutenção que Paulo dá e esse atendimento às igrejas por ele fundada e também por outros discípulos. Então a importância que esse texto nos mostra desse fortalecimento sempre que a palavra traz, que o discipulado traz, que o estudo bíblico traz. Aliás, o que consolida uma igreja, o que alicerça uma igreja, o que dá base para uma igreja em todas as suas outras atitudes, é o ensino da palavra. Se nós não conhecermos a Escritura, não formos fortalecidos na fé, se não aprendermos a Bíblia, como nós vamos praticá-la? Corremos o risco de praticar errado ou de julgar bíblico aquilo que não é. Então, Paulo, fazendo essa viagem de volta, essa exortação aqui, cabe fortalecimento, mas principalmente ensino da palavra. Dirige-se para a Grécia, então Grécia, região de Atenas, enfim. Então, Paulo está fazendo o caminho reverso, né? Está voltando. Onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então ele já estava
né, a Síria mais próxima a Jerusalém. Ele já estava determinado a isso, mas teve que adiar um pouco, porque os judeus estavam mais uma vez conspirando contra a vida dele. Então ele aguarda um pouco. É interessante como que Lucas exalta, né, o judeu aqui como o antagonista, né, como o inimigo da fé cristã nesse contexto, né, o que professa a fé judaica aqui como perseguidor do cristianismo e dos cristãos. É sem sombra de dúvida o vilão, né, aqui eleito por Lucas na obra de Atos como aquele que mais persegue a igreja cristã crescente, né, os que professam a fé judaica que negam o Cristo. Não é uma questão étnica, tá? Uma questão de religião, que tinham muitos judeus que eram convertidos, inclusive Paulo era judeu, tá? Então é uma questão étnica, uma questão de religião, aqueles que não professavam o cristianismo e não criam em Cristo, tá? Então você pensa que é uma questão étnica e nós teremos um problema de antissemitismo, que é algo absurdo, né? Não é esta a ideia, tá? Estamos falando aqui de religiosidade, não de uma raça. Só que a raça se confunde aqui no Novo Testamento com a etnia, tá? Mas leia judeu aqui como aquele que guarda as crenças, a religião, aquele que não crê que Jesus é o Messias, tá? Não como o indivíduo étnico, como a raça daquele povo, tá? Porque Paulo era judeu. Então, essa é a ideia. Mas eles acabam sendo eleitos como os grandes perseguidores aqui da igreja de Atos. Acompanharam-no até a Ásia, e a Ásia aqui pense na Ásia Menor, tá? Não é a Ásia hoje, né? Que a gente pensa lá na Coreia, na China, no Japão, que é a Ásia Menor, que hoje é a atual região da Turquia, tá? Então acompanharam-no até a Ásia. Sópatro de Bereia, lembram-se dos cristãos de Bereia, aqueles que iam ver lá no Antigo Testamento se Paulo realmente estava falando a verdade, eles conferiam a palavra de Deus. Já estudamos sobre isso, tá? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Se você não teve acesso aos outros estudos de Atos, nós temos os vídeos à disposição aqui na página do Facebook e também no nosso canal no YouTube. Só você pesquisar lá, Igreja Presbiteriana de Blumenau, você vai ver o logotipo da nossa igreja, né? Esse fundo verde, arvorezinha branca, e lá você tem à disposição os outros vídeos e os outros estudos que nós fizemos em Atos, em Romanos, em Oséias, etc., bem como cultos, sermões, enfim. Tanto aqui na página do Face quanto no YouTube, você encontra os demais estudos, inclusive este que nós falamos aqui dos cristãos de Bereia. Então, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então veja, nós temos aqui dentre os discípulos pessoas de todos os cantos que Paulo passou, da Ásia Menor, da Grécia, da Macedônia, enfim. Ou seja, esse grupo plural mostra que as igrejas plantadas por Paulo e os outros discípulos na Macedônia, na Grécia, na Ásia Menor, enfim, né, seja todas as cidades que Paulo passa na sua primeira, segunda e terceira viagem missionárias, Paulo faz discípulos e essas igrejas dão frutos. Uma igreja mostra maturidade quando ela desperta vocações. Então é interessante que uma igreja mostra fruto de maturidade quando você tem dentre os membros pessoas que querem ir para o seminário, estudar, serem pastores, querem ser missionários, missionárias, mulheres que querem se dedicar à prática do evangelismo, ou mesmo dos ministérios de misericórdia, de ação social, etc., né? Mas uma igreja madura, ela frutifica com discípulos e pessoas que querem servir de maneira mais eficiente. Então, fruto de igreja madura é despertar vocações. E veja quantas vocações são despertadas nessas igrejas jovens que Paulo plantou, a ponto de terem muitos discípulos o acompanhando para aprenderem e depois também cumprirem a missão de ir e pregar o Evangelho. E estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Esse versículo 5 é muito importante. Você que é um bom ouvinte aí da língua portuguesa,
Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Opa, o narrador agora narra em primeira pessoa. Ele se coloca no texto. Ele entra aqui no texto. Então nós temos Lucas agora dizendo que ele estava nessa viagem. Então olha que interessante, essa mudança da pessoa na narrativa, de terceira para a primeira pessoa, mostra-nos o Lucas, o médico, o que acompanha Paulo, que é amigo de Paulo. Ele se coloca agora aqui na viagem. Então Lucas está se referindo a si mesmo. Então ele traz para a primeira pessoa a narrativa. Isso é muito bacana, né? Então Lucas está presente provavelmente nesse grupo que está viajando com Paulo. Nos precederam, esperando-nos em Troade. Lucas referindo-se a si mesmo. É o testemunho particular dele. Olha, estava aí. Versículo 6. Depois dos dias dos pães asmos, então a celebração que precedia a Páscoa, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto de Filipos, onde passamos uma semana. Então nós temos aqui a conclusão dessa primeira parte do capítulo 20. Alguns vão defender que é neste período que Paulo escreve a sua carta aos Romanos, né? É sempre difícil definir em qual tempo, em qual circunstância ele escreveu ou não escreveu, mas alguns dizem que foi nesse ínterim aqui que ele escreveu a sua carta aos Romanos e provavelmente também alguma carta aos Coríntios, mas é incerto, né? Ele pode ter escrito em qualquer outro lugar. Mas, como estamos falando de Atos, vamos nos ater a Atos. Já falamos de Romanos e gastamos um bom tempo e foi um estudo muito abençoado, né? Pelo menos para mim foi muito bom aprender para poder ensinar vocês a carta aos Romanos. Inclusive o estudo está disponível inteirinho. Aqui, também lá no YouTube. Bom, concluindo esses 6 versículos, eu gostaria de partilhar com vocês esta experiência dinâmica no ministério de Paulo. Ou seja, que há um dinamismo em Paulo. Ele está sempre em movimento, né? Ele entende que a sua missão é consolidar igrejas. E eu quero tratar com vocês rapidamente sobre 2 aspectos hoje do ministério pastoral. Então, há o ministério pastoral do chamado pastor missionário. Pastor missionário é aquele que entende que o seu chamado é para iniciar um trabalho, consolidar aquele trabalho, a instituir uma liderança local, vem um outro pastor de fora, ou a própria comunidade gera um pastor que fica ali. E depois que ele conclui esta obra, ele vai para uma outra cidade. Parece-me que Paulo mostra isso muito em seu ministério missionário, nessa viagem, né? O pastor missionário, aquele que vai de lugar a lugar edificando e consolidando igrejas. Paulo é este pregador itinerante, plantador de igrejas, que inicia e consolida trabalhos, discipula, mas depois ele repassa nestas igrejas para doutriná-las, para ensiná-las, para exortar, para animá-las, etc. E temos o pastor local, o pastor que fica, o pastor que permanece, o pastor que dá continuidade naquele primeiro trabalho que Paulo deu, de cuidado das ovelhas, de ensino, de pregação, de aconselhamento, de ação social, etc. E ele vai estabelecendo a liderança local também, né, e criando, né, essas várias funções dentro da igreja. Então nós temos 2 aspectos aqui interessantes para fazer um contraste. Então há o pastor que tem se chamado missionário, itinerante como Paulo, e há o pastor local, aquele que permanece nessas igrejas plantadas para o cuidado, manutenção, enfim, como aquele que ajuda os cristãos, caminha com eles, cristãos e cristãs, na sua vida, na sua jornada aqui, discipulando, confortando, pregando, etc. Tá? Então, rapidamente a gente vê isso muito no Novo Testamento. Então nós temos o pastor que vai e o pastor que permanece, o missionário e o pastor local. A própria Constituição da nossa igreja entende, né, que existe o pastor missionário, que existe o pastor evangelista, enfim, o pastor efetivo, que permanece no campo, etc. Tá? Mas que aprendamos com Paulo essa disposição. Talvez você que me ouve não tenha esse chamado realmente para deixar a sua rotina e se tornar um missionário de tempo integral, uma missionária de tempo integral. Mas o que nós aprendemos com Paulo?
Onde quer que você esteja passando, você é um missionário, você é uma missionária. Na sua casa, no seu serviço, na escola, na faculdade, no trabalho, numa chamada de vídeo, numa reunião, numa viagem de ônibus, numa viagem de carro, enfim. Desde que você está lidando com pessoas, você deve ser aquele ou aquela que prega o Evangelho, que fala do amor de Cristo, que discipula pessoas, que fala da salvação, com gestos, com obras efetivas, com atitudes, mas também com a palavra, ensinando, falando de Cristo e do seu amor. Então tenhamos essa disposição missionária de Paulo. Olha, numa época em que o transporte era precário, era cavalo, era a pé, era carruagem, mas basicamente a pé, carruagem, cavalo e navio. Só que as navegações eram barcos à vela, pequenas embarcações, não havia-se muita evolução na rota de navegação, tudo era muito precário, tudo demorava muito tempo. Então, mesmo na época em que o transporte era extremamente precário, como Paulo viajou, pregando o Evangelho. Então, que essa disposição dele seja ânimo para nós hoje, tá? E que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs com esse estudo da palavra. E quinta-feira nós voltamos com mais um pedaço aí de Atos 20. Vamos aos nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo. Pode deixar o seu boa noite também, para a gente enviar um abração para ti. Então deixa aí nos comentários o seu pedido de oração. A dona Carmen, ela tem um motivo aqui de agradecimento. Agradece por ter tirado um período de férias aí, né? 5 dias na praia. Oh, que maravilha, dona Carmen. Eu estou morrendo de saudades da praia. Mas eu sou daquele que vou na praia e não entro na água. Fico só olhando, assim. Gosto de curtir a paisagem. Na água salgada mesmo eu entro bem raramente. Gosto mais de água doce. Então a dona Carmen agradece por esse tempo de lazer. A gente tem que agradecer mesmo. Quando Deus nos abençoa com lazer, como diz ela, usa o termo bonito aqui, renovo. Renovo. É importante o lazer, o passeio, lógico, respeitando as medidas de segurança, as restrições sanitárias, máscara, álcool gel e etc. Mas se houver segurança, é importante a gente também ter um momento de lazer. O Ricardo pede oração pela sua vida espiritual, psicológica e pede abertura, pede para que Deus o abençoe com uma porta de trabalho. Então, Ricardo Falcione pede por ele, pela sua vida como um todo, né? E também pede um emprego. Ricardo Falcione. Que é a Marília que nos abençoou com as belíssimas canções, né? Tocou aquele violãozinho pequenininho lá, o ukulele, bonitinho aquilo lá, né? Faz um sonzinho agradável, né? Remete assim a coisa boa, né? Tem um som agradável. Acho que é ukulele, é um nome estranho, mas é aquele violãozinho pequeno, né? Então a Marília pede oração pelo Dr. Carlos, que é médico lá em Joinville, que é irmão da sua tia, que está com Covid. Tá? Então, orar pelo Dr. Carlos de Joinville, está infectado com Covid. E ela pede também por todos que estão infectados com esta doença tão terrível. Né? Então, pedido da Marília. Nossa irmã Patrícia Constâncio, que eu creio que está lá em Penha. Que Deus abençoe, viu, Patrícia? Obrigado pela companhia. E pede, né, um pedido para que Deus, que estejamos todos bens aos cuidados de Deus, de fato. Né? Orar para que Deus cuide de nós. A dona Carmen pede oração pela sua família, especial pelo seu sobrinho, o pastor Gerardo, e pelo seu filhinho Thomas, para que Deus fortaleça a sua vida e fé depois que perdeu a sua esposa Carolina Hidalgo. Nós oramos um tempo pela Carolina Hidalgo, né? Estava enfrentando um problema sério de saúde, esposa do pastor Gerardo. Ela acabou falecendo, né? Nós oramos tempo por ela aqui.
E às vezes a resposta de Deus é diferente do que nós esperávamos, né? Mas Ele é Deus e Ele é soberano e eu creio que Ele fez o melhor. Deus sempre faz o melhor, sempre age perfeitamente. Então, orar pelo consolo do pastor Gerardo e do Thomas, são lá do Chile. Diácono Osni pede oração por todos que se encontram com qualquer que seja enfermidade, então todos que estão doentes. Pede em especial pela Cristina, que faz um tratamento de quimioterapia, e também por um parente de um cliente que está internado em estado grave com Covid. O nome dele é Ronaldo. Então, orar por todos que estão doentes, pela Cristina, que está fazendo quimioterapia, pelo Ronaldo, internado com quadro grave de Covid. A Rosana Rebelo, ela pede oração pela nossa irmã Valésia Cardoso, fará uma cirurgia para retirar uma hérnia de disco, tem muitas dores, então orar pela nossa irmã Valésia, que fará esta cirurgia para a remoção da hérnia de disco. A Patrícia pede oração para que haja harmonia entre as famílias em meio às diferenças. Pede também pela vida do seu filho César, que mora distante e procura conduzir sua família também com harmonia. Então, orar pela vida do César e por toda a família da Patrícia, né? Temos um pedido especial aqui que vem provavelmente lá da Camila e da Stephanie, né? Agradecemos pelo processo de recuperação da nossa mãe e por estar reagindo tão bem à fisioterapia. Maravilha, né? Hoje o Edilson me mandou um GIF, né? Uma imagem animada assim, maravilhosa. Presbítero Alduíno Pereira, lá de Xanxerê, da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, pede oração pela minha saúde. Obrigado, viu, seu Dino? Então vamos colocar a saúde de todos também em oração. São os pedidos que aparecem aqui para mim. Eu vou orar. Caso alguém comente mais algo aqui, eu vou orar depois, tá? Então vamos lá. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela vida da dona Carmen, do seu Omar, por este tempo que o Senhor deu a eles de descanso, de refrigério. Obrigado, Pai, pelo lazer que o Senhor nos dá, que apesar da pandemia, que o Senhor nos dê meios de termos momentos de prazer, de lazer, de alegria, de comunhão, para de fato renovar e descansar a nossa mente. Pai, pedimos pela vida do pastor Gerardo, pela vida do pequenino Thomas lá no Chile, por esse momento difícil em que partiu a nossa irmã Carolina Hidalgo. Que o Senhor tenha misericórdia deles lá no Chile, ó Pai. Deus, nós clamamos pela vida do Ricardo Falcione, pedimos que o Senhor o abençoe integralmente, sua mente, o seu coração, sua alma, seu espírito, enfim, ó Pai. Abençoe em todas as áreas da sua vida. E que o Senhor abra uma boa porta de emprego para ele, Deus. Que ele tenha uma boa oportunidade de trabalho, algo digno, que seja suficiente para o seu sustento. E bem, clamamos também por toda a família do Ricardo Falcione. Abençoe, ó Pai, a nossa irmã Marília, abençoe a Denise. Em especial pedimos pela vida do Dr. Carlos, lá em Joinville, contaminado com o Covid. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua cura, ó Pai, seja estendida a esse teu servo. Que as tuas mãos, ó Pai, estejam sobre ele. Deus, todos que estão enfrentando, ó Pai, essa terrível doença que é o Covid-19, o Senhor tenha misericórdia. Que a tua cura, a tua graça, o teu amor, ó Pai, seja derramado sobre estas vidas. Que elas sejam recuperadas para a honra e glória do Senhor. Senhor, nós
Oramos pela vida do diácono Osni, da nossa irmã Valéria, por toda a sua família, em especial pela vida da Cristina, fazendo quimioterapia. Que ela se recupere, ó Pai, que a sua saúde fique boa, que ela vença, ó Pai, este câncer para a honra e glória do Senhor. Pai, clamamos também pela vida do Ronaldo, internado em estado grave com Covid. Cremos no milagre do Senhor nesta vida, mas seja feita a tua vontade. Senhor, abençoe a nossa irmã Rosana, abençoe toda a sua família. Em especial, nós pedimos pela irmã Valésia Cardoso, que fará esta cirurgia. Que o Senhor abençoe, seja uma cirurgia muito bem sucedida, tenha uma recuperação rápida, e que assim ela fique livre destas dores lombares. Abençoe a equipe médica, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, enfim, ó Pai, todos que estarão empenhados nesse procedimento, sejam iluminados pelo Santo Espírito, e que a tua serva seja curada para a honra e glória do teu nome. Que seja efetivo este tratamento e ela fique bem, ó Deus. Senhor, abençoe a nossa irmã Patrícia, abençoe o Dárcio, abençoe, ó Pai, toda a sua família, e em especial abençoe o César, que a tua graça, o teu amor seja derramado sobre a vida dele. Abençoe o Jefferson. Pai, cuida, Deus, de toda esta família. Toma-os nas tuas mãos, ó Pai. Que a tua bênção, a tua graça, o teu amor esteja sobre eles, cuidando, livrando, protegendo. Abençoe também o pai da Patrícia. Abençoe a Letícia, irmã da Patrícia. Enfim, Deus, sobrinhos, sobrinhas, amigos, amigas, todas aquelas pessoas maravilhosas que nós conhecemos, empenham, Deus. Que a tua graça, o teu amor seja derramado sobre todos. E que o Senhor supra suas necessidades e livre-os de todo o mal. Senhor, nós agradecemos pela vida da nossa irmã Sônia, por este milagre que o Senhor operou. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada médico, cada médica, cada enfermeiro, enfermeira, intensivistas, fisioterapeutas, enfim, ó Pai, todos que ali estiveram, iluminados por Ti, cuidando da nossa irmã Sônia. E Deus, que satisfação enorme, que alegria louvarmos ao Senhor por este grande milagre que o Senhor operou. Obrigado, Pai, pela irmã Sônia estar em casa, já estar no convívio familiar, e clamamos que ela se recupere plenamente, ó Deus, que ela fique bem. Te louvamos pela recuperação rápida e cremos que será assim e melhor a cada dia. E nós te louvamos por este milagre maravilhoso, Deus. Pai, abençoe o presbítero Alduíno, abençoe a nossa irmã Zeni, a Ana, a Solange lá em Xanxerê, derrama a bênção sobre estas vidas, guarda-os de todo mal, supre todas as suas necessidades, cuida da saúde deles, ó Deus. Deus, cuide da minha saúde também, da Aline, da nossa vida física, emocional, espiritual, abençoe o nosso casamento, abençoe o nosso ministério, enfim, ó Pai, que sejamos alvos da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoe cada irmão e cada irmã que estiveram conosco assistindo esta live, todos que comentaram, todos que não comentaram. Deus, que a Tua graça esteja com todos e com todas, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não mandou um oizinho, um tchauzinho aí, por favor, deixa um oizinho para a gente enviar um abraço para ti agora. Não seja tímido nem tímida, tá? Então, boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Como é que fala boa noite lá no Chile? Buenas noches? Como é que fala? Eu não faço a mínima ideia. Nem português eu sei falar direito, tá? Mas eu creio que pelo menos que a gente ouve aí nos filmes é buenas noches. Então, boa noite, viu, Dona Carmen? Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite para nossa irmã Sônia Westphal. Boa noite, Edilson. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Camila. Que Deus abençoe muito vocês aí em Pomerode. Um grande abraço, tá? Boa noite, Marília. Boa noite, Denise. Eu acho que hoje a Denise ficou fazendo uma percussão lá para Marília, né? Ouviu um ritmozinho ali. Que Deus abençoe, viu? Um grande abraço. Boa noite, Rosana Rebelo. Um abração para ti, para o esposo, para toda a família. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, tia Clarete, lá de Mogi Guaçu, que está nos assistindo. Um abraço, viu, tia Clarete? Saudades da senhora. Um abração para todo mundo aí.
para a Daia, para a Pri, para o Dudu, para o Andrezinho, para a Laura, né? Deus abençoe muito todos e todas aí. Saudades de vocês, tá? Um grande abraço, viu, tia Clarete? E eu e a tia Clarete somos um parceiro de doença agora, né, tia Clarete? Diverticulite, olha só, é mais do que o vínculo familiar, é o vínculo da enfermidade. Né? Nada segundo o pessoal, não pode comer goiaba, hein? Rapaz, o que eu vou fazer? Quem vai tirar o caroço da goiaba para eu comer agora? Estou perdido. Então, um abração, viu, tia Clarete? Boa noite, Ricardo Falcione. Um grande abraço para ti. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia, tá? Um grande abraço para ti. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã lá de Itapema, sempre ligadinha conosco. Deus lhe abençoe, viu, Dulceleia? Um grande abraço para ti, para todos os irmãos e irmãs aí de Itapema. Boa noite, dona Zeni, lá de Xanxerê, no oeste catarinense. Saudades, viu, dona Zeni? Um abração para a senhora, um abração para o seu Dino, um abração para a Ana. Estou morrendo de vontade de comer aquela carne de panela, de comer aquele pão de milho, viu, dona Zeni? Diz que isso é uma beleza para curar a doença que eu tenho, comer pão de milho com carne de panela. Diz que é melhor que o remédio. Mas se Deus quiser, quando dar uma melhorada na pandemia, nós vamos dar um pulinho aí. Deus abençoe, viu, dona Zeni? Um abração para a senhora, para o seu Dino e para a Ana. Boa noite, Osni. Boa noite, Valéria. Que Deus lhes abençoe. Um abração. Obrigado pela companhia. Boa noite, Andressa Cibulski. Um abração para ti. Um abração para o Davi. O Davi é o filhinho da Andressa, tá? Deus abençoe muito vocês. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Darcio. Mande boa noite para o César, para o Jeff, para todo mundo aí, tá? Para a Letícia. Que Deus abençoe muito vocês. Que alegria tê-la aqui. Boa noite, João. João vizinho, né? O João Virisco, meu vizinho de porta aqui no Le Castellet. Que Deus abençoe, viu, João? Um abração para ti, um abração para Maria, para Tamires, para Júlia, para dona Zenaide, né? Que é mãe do João, que está passando uns dias aqui em Santa Catarina, né? Deus abençoe, viu, João? Um abração para vocês aí. Obrigado pela companhia. Boa noite, Valésia. Que Deus lhe abençoe muito, tá? Abençoe a cirurgia, tá? E mande notícias, que a gente já fica ansioso aqui, tá? Vamos orar pela cirurgia, pela recuperação e dê informação, por favor. Que Deus abençoe muito. Tenho certeza que vai ficar 100%, com a coluna 0 km. É isso aí. Vamos ver se apareceu mais alguém aqui. Opa, Patrícia, se Deus quiser, nós vamos visitá-lo sim, tá? Estamos com saudades. Muito obrigado pelo convite, tá? Vocês são muito bem-vindos aqui em casa também, quando estiverem por Blumenau. Boa noite, seu Carmelito Zimmermann. Boa noite, dona Marina. São nossos irmãos lá da Segunda Igreja Presbiteriana. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Solange, a nossa amiga de Xanxerê. Que saudades, viu, Solange? Que Deus lhe abençoe muito, muito aí em Xanxerê. E isto aí são os nomes que apareceram aqui para mim, tá? Se você não curtiu, não deixou um comentário aí, mas que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então nós voltamos na quinta-feira, às 19h30, com as canções e às 20 horas com o estudo da palavra e com oração. No domingo, às 9 da manhã, nosso culto presencial. Não estamos tendo culto às 19h, só às 9 da manhã, devido à pandemia e os aumentos de casos aqui em Blumenau. Estamos tendo um encontro só no domingo, às 9 horas da manhã, e online, terças e quintas-feiras. Se você precisa de um aconselhamento, precisa de uma visita, precisa receber a Santa Ceia no lar, só fazer contato que eu estou à disposição.
Opa, há tempo aqui. Boa noite, Débora Cristina Silva. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um grande abraço. Então, até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.